O meu entrevistado de hoje já fez todo mundo rir, só que não foi só na comédia que ele começou, ele já começou há muitos anos atrás. Quer saber quem é? Então vem comigo. Renato Rabelo! Que Dani, delícia! tamo aí. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? O quê? Quando você começou? Opa, isso faz tempo, hein? Ele vai fazer já 36 anos agora de carreira, justamente na Páscoa, que eu comecei fazendo Via Sacra, lá no Sesc da Tijuca. Foi uma situação engraçada que eu fui atrás de uma vizinha que eu gostava, chavecava e tal, e ela me chamou, eu faço teatro lá e tal. O chaveco te levou pro teatro. Exatamente. Aí quando eu cheguei lá e conheci aquele mundo, vi aquela galera, uma galera, porra, bem bacana e tal, eu falei, cara, eu gostei disso. Aí dali já me chamaram para um infantil, para estrear no Teatro João Caetano, e já fui, aí comecei a fazer, dali eu falei, cara, estava acabando já o colégio, né? Eu tinha 16, 17 anos, estava acabando já na época científica, né? Para fazer vestibular. Fiz vestibular, passei, mas aí fiz um semestre, aí no segundo semestre falei, cara, não é isso, quero fazer teatro. E aí fui fazer uma escola profissionalizante de teatro. E qual foi a escola profissionalizante? Foi o Dirceu de Matos, que era uma escola que tinha lá no... Era no alto ali da Rua Alice, ali, tipo... Era bem lá em cima, assim, esqueci o nome daquele lugar, Barão de Petrópolis era o nome. Era uma escola profissionalizante de 1 ano. Porque eu fiz testes, primeiro eu fiz para Unirio, era 4 anos e tal. Aí eu fiz e não passei no vestibular. Passei na habilidade específica e não passei no vestibular. Por pouquíssimos pontos. Mas beleza, aí tentei a Martins Pena, já estava fechado. Aí tinha alguém me falou, olha, tem essa escola que é 1 ano, professor, só que é todo dia. Aí por isso que eu larguei a faculdade, porque eu falei, cara, porque as outras eram 2, a Cal já tinha começado o ano letivo da Cal, a Cal era 2 anos, mas era 2 vezes por semana, e aí eu falei, não, vou fazer essa aqui então, que foi a que deu. Eu fiz o teste, entrei, já tinha começado, mas aí eu fiz e aí me formei em 1 ano. Até o Humberto Martins fez lá também a escola 1 ano antes de mim. Aí na minha turma tinha o Nelsinho Freitas, Luciano Viana, uma galera lá que se formou. Então vamos fazer o Renato Rabelo voltar no tempo para recordar. Qual é a peça assim, que você recorda com mais carinho do seu início? Assim, o nome da peça, o assunto que era? Conta um pouquinho pra gente. Início, assim, engraçado. Eu fiz uma peça, cara, que era do Dias Gomes, que eu fiz um teste, começando a carreira. Eu tinha feito só uma novela, que foi Barriga de Aluguel, que foi a minha primeira em 90. E daí, depois eu tinha feito alguns infantis e tal, e algumas pecinhas, assim, pequenas. E aí me chamaram para fazer as primícias do Dias Gomes. O Dias Gomes era vivo, ele ia nos ensaios, de vez em quando, e era com Bem-vindo Sequeira, com a Sueli Franco e com a Beth Mendes. Então era um elenco já, pessoas muito famosas naquela época, e eu caí ali para fazer um super personagem, que era um dos principais, e eu era muito garoto, muito inexperiente, né? Então essa peça me marcou porque eu acho que foi a primeira grande peça profissional. A peça não foi bem na época e tal, mas eu aprendi muito, principalmente com Bem-vindo Sequeira, que foi um paizão para mim e me ajudou pra caramba, me ensinou muito. E eu aprendi ali e comecei. Aí dali começaram os musicais, que aí eu comecei a fazer com a Sininha de Paula, o Band-Aid, que foi uma peça do Zé Rodrigues, do Miguel Paiva, que era um musical e tal. Aí eu comecei essa onda de fazer musical. Aí eu fiz A Menina e o Vento, que era também com o mesmo elenco do Band-Aid, que era a direção da Lupe Gigliotti, mãe da Sininha. E depois já comecei com o Wolf no 4 Carreirinhas. Foi tudo assim, foi uma sequência. E depois fiz logo na sequência Rock Horror Show com Jorge e Fernando. Então foram 4 musicais assim, um atrás do outro, que eu fiz assim, garoto. E tem muita diferença, porque eu acho que as pessoas que gostam de assistir o teatro, e eu como sou curiosa, e amo teatro também,
Tem a diferença de uma peça e uma peça musical? O Opa. trabalho, como que é feita a preparação para uma e como é feita a preparação para outra? O teatro normal é um estudo de texto, de compreensão de personagem, é uma história que você vai ter que contar ali. O teatro musical é a mesma história que você vai ter que contar, só que você vai ter que cantar e vai ter que dançar. Então a preparação é muito maior, porque você tem que aprender as músicas, tem que aprender as coreografias. Eu não sou bailarino, eu danço, mas não sou um bailarino. Então, mas todos os coreógrafos sabem também quando é o ator que dança e quando é o bailarino. Então, eles sempre fazem uma coreografia para o ator, mas fácil, né? Fácil assim. E para a preparação do musical, você tem que fazer, de repente, uma preparação física à parte? Sim. Até porque ali exige um pouco mais de fôlego, você tem que estar, ao mesmo tempo que você tem que passar da mesma forma que uma peça que você tem que estudar o texto, mas tem aquela parte que é um pouco mais difícil. Cara, o teatro musical é uma quase que uma escravidão, porque você precisa estar com o corpo muito em cima. Você precisa estar com o corpo totalmente disponível e em cima. Você tem que estar preparado mesmo fisicamente, porque é outra pegada. Realmente tem essa coisa de ficar sem fôlego, de você juntar a música com a dança. É difícil de você... Sabe? Porque quando você dança, geralmente você ofega. E aí você tem que controlar o abdômen para você dar ali, sei lá o que, dançar, mas você tem que cantar. Então você tem que conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. E eu digo assim que é uma escravidão porque, cara, não dá pra gente fazer noitada, entendeu? Você tem que ter uma puta de uma responsabilidade. Você não pode sair da dama e dizer, vou sair agora, vou pra uma festa, aí bebe, toda coisa. Não dá. Porque também tem aquela preparação da voz. A voz tem que estar legal, tá? Então você não dá para você, não combina, entendeu? É um ofício que você tem que realmente ser Caxias, tem que chegar ali, coisa. Aí chega lá antes, 2 horas antes, geralmente, chegada do musical, para aquecer voz, para aquecer o corpo, dependendo do que você faz. Porque não exige essa dedicação, sacou? É mais difícil. E as novelas? A gente sabe que a novela ela tem o tempo de gravação, é estúdio, é fora. E ter participado ali também, porque eu lembro, eu era muito novinha na Barriga de Aluguel, mas eu lembro que na época também já era um elenco de peso, tinha muita gente já que era conhecida, que já estava ali, já trabalhando com novela, pelo menos uns 10 anos. Sim, tinha. Foi o primeiro protagonista, tanto da Cláudia Abreu quanto da Cássia Kiss. Eu era da família da Cássia Kiss, eu era sobrinho dela, filho da Lúcia Alves e do Wolf, que me chamou, que foi quem me convidou, porque eu fiz o curso dele e tal. E, cara, é uma loucura que eu cheguei um garoto, né? Do nada. Você chega e, de repente, você está de frente para, sei lá, Beatriz Segal. Eu lembro quando eu vi a Beatriz Segal, ela tinha acabado de fazer qual o nome a Odete Roitman, e eu falei, caraca, a famosa Odete Roitman. Olha a Odete Roitman aqui, caraca. Aí um dia ela me chamou no estúdio para conversar, assim, não sei por que eu entrei no estúdio, não era nem minha cena, eu entrei para dar uma olhada, eu acho que no cenário, ela estava lá no cenário, ela falou, vem cá, menino, vem cá. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu estava até com medo da Odete Roitman. E ela começou a conversar e foi super gente boa, e aí dali foi começando a quebrar o mito, né? Porque a gente assistia aquelas pessoas em casa. Eu assistia a infância inteira assistindo novela, vendo aquelas pessoas. Aí, de repente, minha mãe era a Lúcia Alves, que foi a Índia Potira dos Irmãos Coragem, fez milhões de papéis incríveis. E, de repente, ela era minha mãe. O Wolf Maia, que também já tinha uma carreira grande, embora fosse a primeira direção geral do Wolf, A Barriga de Aluguel, e a primeira novela da Glória Pérez, sozinha também, como autora principal. Então, foi uma novela assim... Ali eu tomei aquele susto, né? Falei, meu Deus, estou trabalhando com essas pessoas, e caramba, que eu vi a vida toda. E milhões, Mário Lago, o elenco era enorme, mas foi muito bacana, foi meio... Não fiz bem, não acho que fiz bem, pelo meu olhar crítico. Eu acho que não fiz bem, mas naquela época o pessoal gostava muito de novela, então o Brasil inteiro assistia novela, né? Não tinha concorrência, né?
E deve ser muito legal também você ter acompanhado o trabalho deles, né? O primeiro trabalho do Wolf, o primeiro trabalho da Glória. Sim. O Wolf já tinha dirigido muitas outras novelas, mas não tinha assinado uma direção. Mas ele já tinha dirigido então, assim, muitas você coisas. vê, por exemplo, o primeiro desafio dele como diretor, o primeiro desafio da Glória como autora principal. Autora principal. E hoje a gente vê, né? São as novelas que a gente já espera, né? As novelas do Wolf, as novelas da Glória, são aquelas novelas que você para e já aguarda para ver o que vai vir. É incrível você ver o desenvolvimento da carreira deles, né? Como eles se tornaram grandes, né? Todos, assim... O Wolf foi muito corajoso nessa novela porque ele lançou uma galera nessa novela. Ele foi muito corajoso para chegar a um primeiro trabalho. O cara, em vez de pegar atores que já estão ali na casa, que já tem coisa, ele já saiu lançando um monte de gente. As protagonistas nunca tinham sido protagonistas. E lançando uma galera, Teresa Seibert, o Vitor Fasano como protagonista, logo entrou de cara como protagonista, fazia meu tio na novela. O Eric Johnson, o primeiro grande papel do Eric Johnson, do Lulu, que ele fazia lá. Enfim, ele foi muito corajoso. Como fã, que eu acompanho mesmo, um personagem seu que me marcou muito e que eu adorei foi o Padre. De Chocolate com Pimenta. Tá reprisando aí. Tá reprisando agora. Quinta vez. Mas é porque são novelas que são clássicas para reprisar. Chocolate com Pimenta e O Cravo e a Rosa. É verdade. E são novelas que eu assisto todas as vezes que eu assisto, eu dou a risada do mesmo jeito. É muito Mas foi um personagem seu que me marcou muito. Não pelas reprises, mas porque desde a primeira vez. E como é que foi essa preparação em específico, né? Porque você fazer uma coisa também, eu acho que totalmente diferente, às vezes, do padrão. Eu já tinha feito um padre no Hilda Furacão. A Hilda Furacão era um personagem que era um frei, amigo do Rodrigo Santoro e tal, que a gente fazia ali na Hilda Furacão. Então eu já conhecia aquele universo, que era o Paulo Altran e tal. E a gente tinha esse núcleo aí que eu era um amigo do Santoro, que ele falava, tá apaixonado, como é que tá apaixonado e aí... Então, quando chegou esse personagem, eu falei, cara, vamos lá, um padre. Mas, cara, o barato é que o padre a novela tinha humor. Então, para mim, o humor foi um lugar que eu sempre desfilei, minha carreira sempre me levou para esse lugar. E foi tranquilo, foi bom, foi prazeroso, né? Porque era divertido, sempre que a gente ia gravar era uma loucura, E eu pegava ainda aquelas cenas com todo mundo, né? Dos casamentos que nunca davam certo na novela, que ninguém casava, nunca, sempre dava alguma coisa, não tinha casamento nenhum. Só no final da novela que inventei um casamento na igreja, porque a igreja parecia amaldiçoada, porque ninguém casava na igreja. Quando chegava na hora, acontecer alguma coisa. Então foi muito divertido, cara. E o Jorginho Fernando tinha um astral legal pra caramba, a gente se divertia. Então estava sempre com o elenco todo ali, era uma diversão grande, saca? E qual foi o dos personagens das novelas? Qual que foi o que mais marcou? Eu acho que foi o Padilha da Viagem, que eu fazia com a Nair Belo, com a Ari Fontoura, era um núcleo de humor da Viagem. A Viagem era uma novela bem densa, né? Tinha uma temática espiritual e de espírito obsessor, de coisa que era bem pesado. E tinha o nosso núcleo, que era um núcleo engraçado, que era uma pensão da dona Sininha, que era a Nair Belo, e eu era o faz-tudo da pensão, o empregado faz tudo, eu fazia tudo, fazia cabelo dela, fazia um negócio, era muito engraçado. Esse personagem, até hoje, as pessoas falam comigo, tem gente que passa na rua e fala, ô Padilha, eu chego em São Paulo, cheguei uma vez num negócio de drink, aí cheguei assim, um cara grandão, a gente queria entrar, né? Aí o segurança na frente, assim, e tal, eu falei, pô, tá muito cheio aí, não tem lugar não? Pra você tem, Padilha. Aí eu falei, você não acredito. Eu falei, porra, bicho, você lembra disso aí? Ele falou, pô, sou fãzão, cara, pô, sei lá o que lá, pô, arranjou uma mesa especial pra você e tal. Esse cara arrumou a mesa e eu falei, cara, como também outra novela que reprisou muito, né? São as duas campeãs de reprise, eu fiz as duas, que é A Viagem e Chocolate com Pimenta, são as que mais reprisaram da Globo. Então, também isso foi uma sorte, porque eu peguei dois clássicos que reprisaram muito. É bacana, né? Quando você faz uma obra assim, né?
E a Barriga de Aluguel também reprisou umas 3, 4 vezes também. Então eu tive sorte também de pegar uns trabalhos certos, assim, sabe? Renato, antes de a gente entrar na parte do humor, que eu sei que é a parte que você gosta de falar, porque já dá para ver o sorrisão no rosto, para contar um pouquinho para as pessoas como a gente se conheceu, que foi no Festival de Cinema de Vassouras. Sim. E hoje é o produtor do meu programa e diretor e a nossa produtora, Sim. que foi num Romance Qualquer. Isso. E fala um pouquinho do projeto do Burrocracia, que é o que vai entrar agora no Festival de Cinema desse ano. Sim. Bom, o Romance Qualquer foi dirigido pelo meu querido Vinícius Vélez, e produzido pela nossa querida Mônica Biude. E, cara, foi um filme foi muito louco, né? A gente pegou assim, eles estavam com um tempo bem apertado, falei assim, cara, vamos filmar isso aí, vamos filmar a jato. E filmamos assim, foi muito bacana que ele deu uma liberada para a gente fazer uma improvisação, para ficar bem natural. E rolou junto com o nome dele, Marcelo Melo Júnior e o Felipe Simas. Foi muito engraçado. A gente pegou, ele teve uma interação logo de cara. Eu não conhecia nem os meninos, eu conhecia, eu acho que o Simas eu conhecia. O Marcelo Melo não. A gente teve ali uma interação, já o negócio aconteceu, já foi, vamos embora. Quando foi, já estava pronto. E foi para mim uma surpresa quando eu vi no festival. Para mim, eu falei, cara, eu nunca vi esse filme. Eu nem lembrava mais do filme. Eu lembro a sua cara de surpresa, né? Porque a gente, inclusive, foi na sala que fizeram em homenagem ao Alberto Martins, naquele hotel. No hotel. Sim, então, assim, sim. Foi toda uma programação especial. Foi. E eu lembro que no final do filme você falou assim, nem eu tinha visto ainda. Então... não tinha visto. Eu nem lembrava, para te falar a verdade. Eu já estava, porque já tinham passado quantos anos? Já tinham passado alguns anos. Cinema a gente sabe que é difícil. Às vezes você vai até montar, até... A gente ia lançar o filme, entrou a pandemia. Pois é, aí teve a pandemia no meio, falei, enfim, mas foi uma grata surpresa, fiquei super feliz, e aí logo veio o convite para a Burrocracia, que essa é uma comédia muito bacana, muito engraçada, sobre... Não vou deixar ele dar spoiler, ele vai contar só o contexto, porque depois a gente vai assistir, mas... Agora não tem spoiler. Pois é. Mas é um filme engraçado falando sobre como da burocracia, como é uma loucura as coisas que a gente precisa fazer e como parece que estão brincando com a gente, com todas as burocracias que a gente passa na vida para tudo. É que nem a gente, para tirar uma carteira de motorista, tem que apresentar, para tirar um passaporte. É tanta coisa que te pedem, que coisa que você... E mostrando isso de uma forma muito bem humorada. E estou aguardando aí para a gente começar a filmar, porque vai ser engraçado. O Humberto Martins também está no elenco, acho que vai ser um filme bem interessante. Palito. Palito vai estar! Palitão! Esse trabalhou comigo no Zorra. E agora, falando um pouquinho... Eu vou puxar um pouquinho mais dos filmes do Renato Rabelo para depois a gente entrar na parte que todo mundo gosta. Eu fiz poucos filmes, mas tamo aí, vai, fala. Para você contar também um pouquinho mais dos filmes, eu fora tô os dois filmes que lançam esse ano, que é O Porteiro, que é muito bacana esse filme. Cara, é um filme bem interessante do Alexandre Lino, que é um cara que fazia no teatro a peça O Porteiro, que é muito engraçado. E aí o diretor, que é o Paulinho... é o Paulinho. Paulo Fontinelli. Paulo Fontinelli, que é um ótimo diretor, maravilhoso. Dirigiu Divan 2, vários filmes aí que ele já fez. Cara, é uma comédia muito engraçada, que é de um porteiro em um prédio de só tem gente louca, e aí acontece de tudo e rola um assalto nesse prédio, e eu sou o assaltante do prédio. Mas, cara, tem José Aldo no filme, tem Aline Riscado, cara, é tanta gente, Cacau Protásio, é um elenco Mas enorme. você é o assaltante sério ou você é o assaltante atrapalhado? Cara, o mais engraçado é que acaba que a situação fica... É um assaltante sério, mas que a situação é engraçada, fica engraçada. Então, é colocado de uma forma que tem humor,
mas sem fazer humor. Porque a situação já é engraçada. É então, o famoso humor de irônico, texto, né? O famoso... de texto, de situação, né? A situação, então tem situações hilárias que acontecem nesse filme que é muito bacana. Estou aguardando muito esse filme, acho que vai ficar bem legal. E você sabe quando lança no cinema para a gente segundo semestre. Até para as pessoas também já ficarem sabendo que vem coisa boa aí de comédia do cinema brasileiro para a gente estar acompanhando. Segundo semestre. E o outro é o do Sérgio Malandro, que é o Malandro Errado que Deu Certo. Que é o filme da vida dele, que é tipo, falando da vida dele. Cara, é muito engraçado esse filme. E eu fiz uma participação, é muito bacana. Eu fiz uma participação com a Nani People, com o Marrom, o Marcelo Marrom, uma galera ali que fazia. Eu fiz tipo um apresentador de reality show. Porque o Sérgio participou da Fazenda, Sim. assim como você. Né? Você participou Não, eu participei do Power Couple. Do Power Couple, não Fazenda, cheguei não. na Fazenda. Não. Fazenda, assim... Agora ela está casada, ela não pode ir para a Fazenda. Eu acho que, assim, a gente tem que ir aproveitando as oportunidades. Claro. Mas eu acho que a Fazenda ainda não é o meu estilo, então não é uma coisa que... Não posso dizer que não, porque a gente nunca sabe. Claro. Pô, e aí o Sérgio foi para a Fazenda. Mas, falando em reality, BBB, eu entraria... Ah, tranquilo, você curte. Então, o Sérgio foi para a Fazenda. Então tem isso no filme. Como é que foi, como é que ele saiu da Fazenda, como é que... coisa. Então, cara, o galã que ele fez no filme da Xuxa, Lua de Cristal. Da Xuxa, ele fala isso até hoje. Ele se acha o príncipe até hoje. Aí eu falo, porra, Sérgio, que príncipe é esse que você é, cara? Ele fala, porra, sou o príncipe da Xuxa, porra. Príncipe da Xuxa, porra. Sérgio é uma figura. Não, e deve ser muito legal também ele falando da parte do programa dele, né? Porque quem lembra, gente, de Sérgio Malandro, pra mim, vem muito na minha cabeça a Porta dos Desesperados. Porta 1, porta 2, porta 3, é uma figura, né? Rola! Não grita! Nada! Não sei o que. Realmente o Sérgio é uma figura, né, cara? Curiosa, ele é um cara de uma carreira ímpar, né? Ninguém singular, não tem ninguém que tenha uma carreira parecida com a dele. E vocês fazem um podcast junto, Estamos né? fazendo podcast, que foi outra coisa engraçada, vai fazer 1 ano já, o podcast que a gente está junto lá. Já entrevistamos milhões de pessoas, inclusive você, seu irmão. Foi um presente isso, foi uma coisa que eu nem esperava, foi do nada. Ele me ligou, eu achei que ele estava me chamando para ser entrevistado, para fazer um programa. Aí eu falei, vou, Sérgio, claro, com certeza, tá bom. Aí eu desliguei, aí falei com a Mary, né? Falei, Mary, pô, o Sérgio me ligou lá para fazer o programa, eu vou lá para ser entrevistado. Aí ela falou, porra, mas por que ele te ligou? Ele sabe que sou eu que vou chamar as pessoas, não sou eu. Por que ele me chamou, pô? Passou por cima de mim, logo você que é meu irmão. Porra, vou falar assim. Aí depois ela ligou para ele para dar um esporro. Aí ele falou, não, porra, tu só mandei ele para apresentar comigo, porra. Aí eu falei assim, aí ela falou, Abel, não é isso, é para apresentar com ele. Eu falei, jura? E o cara de São Paulo? Não, o cara de São Paulo não vai fazer mais. Eu falei assim, porra, claro, agora que eu vou mesmo. Aí tá topado 2 vezes, né? Aí eu liguei para ele, falei, porra, cara, eu entendi que fosse para dar uma entrevista, porra. Fosse para dar entrevista, claro, mas para fazer contigo, com o maior prazer, vamos embora. Cara, e deu certo ali, eu acho que a gente teve uma química boa, sabe? Não, e é gostoso. Para mim que participei, é bem humorado, vocês deixam as pessoas muito à vontade, tanto que um dos exemplos que eu tenho aqui na área para poder ter essa resenha são vocês, porque foi um exemplo que eu trouxe de resenha, de deixar o entrevistado à vontade. Então, assim, gente, famosos que curtem o Na Área com Daniela Hipólito, se forem convidados para o podcast, aceitem, porque é engraçadíssimo. Papagaio falante, tá lá e tá indo. Então, já estamos encaminhando aí, chegando a 200 mil já de inscritos no principal, e no de corte já tem mais de 370 mil. Está em 600 mil pessoas já juntando o corte com o principal. Agora a parte gostosa, que eu sei que muita gente acompanhou. Zorra Total. Zorra Total. Foram anos. Ali foi uma escola e, cara, Maurício Sherman é um cara que eu só posso... Sei lá, cara, eu sentia
quando ele morreu, eu senti tanto, parecia que morreu uma pessoa para mim, da minha família, porque ele foi um pai para mim, saca? Ele foi eu tive essas figuras que foram que foram de pai, porque é engraçado, quando eu comecei a minha carreira, assim que uma semana que eu comecei apresentando um programa de clipe, chamava-se Clipe TV, num canal chamado TV Rio, aqui, que tinha lá no centro da cidade, e passava no canal 13. E eu fui chamado para aquele programa e fui apresentar, comecei apresentando clipe, fazendo VJ, né? Antes da MTV, não tinha nem MTV, isso foi em 89. Foi em 89. E aí, quando eu cheguei em casa, não tinha nem videocassete, ainda um vizinho tinha videocassete. O vizinho gravou os 5 primeiros programas que passavam 11 horas da manhã e depois 5 horas da tarde, então meus pais não tinham como ver, porque eles não estavam em casa, estavam trabalhando nessa hora. E tal. E aí, quando esse vizinho gravou, eu fui lá com meu pai para ele assistir os primeiros 5 programas. Ele assistiu comigo, ele gostou e tal, só que aí eu fui fazer teatro no Leblon. Eu lembro quando eu voltei, meu pai tinha morrido. Aí eu falei assim, cara... Aí eu falei, puta... Parece que ele só esperou arranjar um emprego, tipo, agora ele vai. E foi embora. E morreu quando eu tinha, 18 anos. E eu fiquei, cara, perdido. E aí eu tive essas figuras que foram, assim, como pais para mim. Como o Wolf Maia foi um pai para mim. Foi um cara que, para mim, me abriu portas, me teve coragem, acreditou em mim como artista, como ator. Trabalhei com ele várias vezes, várias novelas musicais, no teatro. E é meu amigo até hoje, somos amigos até hoje. E depois o Maurício Sherman, que também foi me assistir no teatro, gostava muito de mim, e eu sempre estava ali no Zorra fazendo participações desde o começo do programa, em 99, e até chegar o Juninho Play, que ele confiou a mim. Eu fui lá, corri atrás, não foi também de graça, assim. Na época, eu lembro que a Regiana Antonini me falou, vai ter um quadro aí que não tem o cara ainda, tem a menina, mas não tem o cara. Então vai lá falar com o Sherman. Aí eu falei, como ele sabia que eu sabia que o Sherman gostava de mim e tal, a Maria Clara Gueiros também me ajudou muito, me deu muita força lá com o Sherman, que ela também estava no auge naquele momento ali no Zorra. E aí cheguei lá, eu estava gravando uma outra novela lá, que eu estava fazendo uma participação e tal, ela me chamou naquele carrinho que passa lá do Projac, falou, porra, vai ter esse quadro aí, não tem o cara, vai falar com o Sherman, porque não tem o cara que vai fazer. E eu falei, ele tá lá? Vocês estão gravando? Então, vou lá. Tá? Fui lá no estúdio, voltei, fui lá, entrei, ele estava lanchando naquela salinha dele que ele lanchava. Aí ele falou, rapaz, e aí? Eu falei, seu Sherman, tô sabendo que vai ter um quadro novo aí. Tá faltando o cara sou eu, né, seu Sherman? É. Aí eu falei assim, seu Sherman, sou eu, você... rapaz, vamos ver, né? Eu falei assim, não, vamos ver não, seu Sherman, sou eu, me coloco, tô falando, vou dar um sucesso pro senhor, o senhor vai ver, vai ser um sucesso, vai dar certo. Eu falei assim, tá bom, vamos ver aí, Então... Aí ele começou a perguntar para todo mundo, vocês acham que o Rabelo, coisa, e a galera começou a dar força e tal, E aí foi o Juninho Play, que foi um sucesso. A Samantha Schmutz surgiu para todo mundo, para todo o Brasil, e foi um personagem hilário, aquele personagem dela. E eu fiz o Edu, que era o cara que ela atrapalhava ali. E foi um grande sucesso, né? E dali eu fiquei no Zorra quase 10 anos. E foi trocando, né, os personagens? Aí foi trocando os personagens, aí fui fazendo outros. Aí eu fazia, às vezes eu era muito coringa, eu fazia todos os quadros, quando eu não estava com um quadro, eu ficava fazendo o quadro de todo mundo. Aí eu ia para ia para fazer outro, coisa. Aí estava Isso era legal, que o Sherman não queimava a gente, né? Quando você estava fazendo um personagem, ele não te desgastava fazendo participações em outros. Ele te mantinha ali naquele quadro só. Uhum. E isso, cara, era maravilhoso, porque
Porra, ele é um Somando, cara foram de quantos teatro. anos de Zorra? Foram 10 anos. 10 anos de Zorra. E aí ele gostava muito de teatro, então isso que era muito legal, eu conseguia gravar e fazer teatro. Então eu fazia teatro e gravava. Então por isso que eu digo que o Sherman realmente ele foi um pai para mim, porque ele não atrapalhou a minha carreira no teatro. Ele sabia o quanto era importante eu estar no teatro fazendo bons trabalhos e sempre me manteve ali, sempre até o fim. Ele foi... Nossa, quando ele morreu, nossa, fiquei tão mal, chorei tanto, cara, que... Nossa, eu não lembro... Porque são pessoas que marcam, Pô, né? As uma pessoas pessoa que foi um pai para mim. Estendem sabe? a mão para você de forma que, ao mesmo tempo que ele estava ali trabalhando profissionalmente com você, te dando uma oportunidade, ele também abria para você continuar fazendo aquilo que você gostava, parte do teatro. Sim, ele sabia que era importante, ele buscava a gente no teatro, entendeu? Ele buscava todo mundo que estava ali no Zorra, foi pego no teatro, no Zorra Total, né? Não aquele Zorra depois. No Zorra Total foi todo mundo pego O início, no teatro. eu digo que o início do Zorra Total eu não perdia um sábado, porque tinham quadros ali que eram maravilhosos. Eram populares, a gente né? teve a oportunidade de conhecer o que fazia... É porque agora é muita gente, às vezes eu não lembro o nome. Ele tinha uma neta que fazia ginástica no Flamengo, que era do quadro Pergunta Idiota, Tolerância Zero. O Milani. O Milani. Então, ele ia buscar a neta de vez em quando. Então, assim, pra gente, ali na época, era muito legal ver que ele estava ali. E a gente assistiu. Os quadros da Zorra Total mesmo, eram engraçadíssimos. Era populares, estava na boca do povo, né? A gente saía na rua, todo mundo brincava, falava os bordões, brincava, falava das situações. Era muito... E até hoje eu sou muito... As pessoas falam muito comigo aquele ator do Zorra, aquele ator do Zorra, do ator do Zorra. Muitas pessoas falam. E a comédia, ela traz o lado leve, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa tensa na TV e quando você vê o lado da comédia, a comédia se sobressaindo, né? Como vem crescendo cada vez mais. É um alívio, né, para o povo, né, que já sofre tanto, né? É um país complicado que a gente sabe que as pessoas... Então, a pessoa às vezes sentar em casa ali de noite para sentar e começar a rir, fica rindo sem pensar, sem nada, só para... Pô, já cumpre a função, entendeu? O humor já cumpre a função de relaxar um pouco o ser humano. Eu acho que o humor está muito aí para isso, né? E o projeto futuro do Renato Rabelo? O que a gente pode esperar aí? Cara, daqui 1 ano, 2 anos? O futuro do Renato... Eu não sei. Engraçado que eu não planejo tanto assim, não, sabe? As coisas da minha vida vão acontecendo. Eu não planejo. Eu estou atualmente no Mamma Mia, né? No musical. O Mamma Mia, que é um sucesso, lotou já todas as sessões de março, até o final tá lotado. E a gente provavelmente deve estender. Com Mamma Mia eu só tenho uma reclamação a fazer. O quê? Porque os dias que vocês estão no teatro, eu estou no circo, eu não consigo assistir o Mamma Mia. Pois então eu tenho uma reclamação a fazer. Pois é. Tem que abrir uma sessão especial de segunda-feira para eu conseguir assistir o Mamma Mia. Pô, a gente até fez uma de estreia na segunda-feira, mas os caras deram... A gente teve pouquíssimos ingressos, assim, eu tive 4 convites. Então, não consegui nem convidar. Convidei a mãe e, saca, e mais um amigo mais chegado, só. Vou fugir um dia do espetáculo para conseguir assistir o Mamma Mia. Pô, você não tem ninguém para substituir você, cara. É difícil, né? Substituir você é complicado. Acho que nesse momento ainda, voltando ainda da recuperação do cotovelo, ainda tem como eu dar... Vou pedir para alguém fazer ali os 2 quadros que eu estou fazendo dentro do espetáculo também para conseguir ir. Mas vamos ver em abril. Abril, porque março esgotou tudo, não tem mais ingresso, nem para vender, para nada. Não tem, Ou na troca de praça, porque geralmente abril eu acho que é o nosso momento de trocar de praça, então é o momento que a gente consegue assistir. Bom, vamos ver se eles vão confirmar a nossa extensão para abril. Mas vou falar com a Mônica para a gente estar em contato ali para eu conseguir assistir. Tá, eu acredito que a gente vai entrar em abril, sim, com certeza. E que bom que você é uma pessoa que vai surgindo as coisas e você não tem aquela coisa de ficar... Fica tenso também, né? A gente fica tenso, a gente fica... Graças a Deus eu estou fazendo podcast, é uma coisa que não para, então a gente está sempre trabalhando, estou sempre trabalhando. Mas sempre a gente quer mais, né, e tal. E vai pintando e eu realmente não sei
porque de repente pinta aí uma novela, pinta alguma série, pinta alguma coisa, eu estou aberto, eu vou... Tenho um pouco de sorte com isso. Sempre aparecem coisas... A sorte também, mas com certeza muito mais da competência do ator Renato Rabelo do que a sorte, não é? A sorte não traz tudo. A gente Sim, eu acho que eu entrego direitinho as coisas que eu faço. Eu tento entregar o máximo, o melhor possível no meu trabalho, porque é isso que a gente leva. A única coisa que a gente leva da nossa vida é o nosso trabalho que a gente está fazendo. E o conhecimento também, né? Que você deve adquirir com os estudos para poder fazer um personagem, para poder estar ali na peça de teatro. E a prática, né? Porque a prática, eu acredito que a prática leva à perfeição. Assim, embora a gente nunca esteja pronto sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Mas eu acho que, cara... Eu já fiz mais de 50 espetáculos. Estou aí há 36 anos fazendo isso. Então, eu acho que eu sei um pouquinho de comédia, de humor, de timing, que comédia é uma matemática, sabe? É uma coisa... É fácil de você definir, mas fácil para quem faz. Porque para quem não faz também é difícil. Mas a gente começa a sacar e começa a ter a maturidade, que o barato também da nossa vida e da carreira é quando você adquire a maturidade, quando você fica mais certo de você, quando você fica mais tranquilo, fala tipo, isso não era para mim, isso é a minha cara, isso aqui eu sei que eu vou fazer bem. Então você já chega com uma certeza, com uma coisa, já com um pensamento, já pensando numa coisa, pensando noutra. Mas é normal, o fiozinho na barriga não passa nunca. Você nunca sabe se você vai acertar, o artista sempre quer agradar, né? Então a gente sempre faz tudo para agradar. Eu acho que eu tenho tido mais acertos do que erros, né? Ultimamente, né? na carreira. E você tem vontade de se tornar A gente não sabe, né? Daqui a uns anos, de repente... um diretor da parte da área da comédia, ou um diretor de teatro, por esse lado, ou você já faz um pouco desse trabalho que a gente ainda não sabe desse lado do Renato Rabelo? Não, eu fiz uma peça que eu estava fazendo, Um Casamento Feliz. Você assistiu Um Casamento Feliz, né? Mas você assistiu ainda quando era com o Eri, né? Sim. Sim. Depois que ali acabou aquela peça, acabou. E daí eu falei, pô, essa peça é tão engraçada, é tão boa, que eu acho que a gente devia continuar com a peça. O Eri não queria mais e tal. Eu e o Fabinho Vilaverde pegamos a peça, os direitos da peça, e produzimos. E atuamos e dirigimos. Então ali você já fez um pouquinho... Sim, ali eu já... Um lado que a gente desconhece do Renato Rabelo. Sim, ninguém sabia. Nem eu sabia, mas aquela peça eu conhecia bem. Então eu falei, cara, eu tenho condições de dirigir essa peça. Não precisa chamar ninguém. Vamos dirigir a gente aqui que, pô, a gente acaba fazendo, vai dar certo. E foi o que nós fizemos e ficou incrível, ficou muito legal a peça. E fiquei 5 anos com essa peça, estava até agora. Quando acabou essa peça, me chamaram para o Mamma Mia. Incrível. Quando acabou... Então, acabou uma... Não, acabou no mesmo mês. No mesmo mês. Então não parou. Em novembro a gente acabou a última temporada, tipo, resolvemos parar mesmo, porque o Fabinho foi morar em São Paulo e tal. E aí, nesse mesmo mês me chamaram para o Mamma Mia. Eu falei, caramba, que louco. Eu fiquei pensando, caramba, quando é que eu vou voltar agora ao teatro? Quando é que eu tenho que inventar já alguma coisa e tal? E aí já pintou. Eu falei, que maravilha, que bom. E se te chamasse para fazer o quadro estilo Dani Calabresa no BBB? Que é para ser o lado engraçado, né? Para aliviar as tensões. Cara, eu ia. Cara, trabalho para mim é trabalho. Eu vou a qualquer trabalho, assim. Claro que se não for uma coisa muito ruim, muito que vá contra algum dos meus princípios, eu faço qualquer trabalho, eu topo tudo. Eu sou um ator que sou pau para toda obra. Eu vou lá, vamos fazer, mas eu tenho que acreditar no projeto. No projeto, no que é, né? Mas eu vou. Eu perguntei porque tem esse lado, a gente sabe que é um reality, mas tem esse lado da comédia, né? Sim, que começou com o Rafa Portugal, agora está com a Dani. Mas a Dani é gênio, né? Eles têm uma coisa uma rapidez de pensamento que eu acho fantástico.
A Tata Werneck, ela. A Tata Werneck. Essa galera, o menino, esse novo, Paulo Vieira, também tem uma rapidez de pensamento, de coisa. O que o Paulo Gustavo também tinha é muito legal. É uma galera que é muito rápida, a Dinê. Tem uma turma aí que eu acho bacana, o Porchat, essa galera... E quem foi a sua inspiração para esse lado do humor? Do teatro, a gente sabe que... É porque a gente pergunta assim, quem é o seu ídolo, né? Quem te inspirou? E no seu ídolo do teatro, do cinema, que te inspirou, assim, para você realmente ir para essa carreira de ator? Cara, eu acho que quando eu era criança, foi o Jerry Lewis. Eu assistia muitos filmes do Jerry Lewis na sessão da tarde. Aqueles filmes, eu adorava o Jerry Lewis. Eu falava, cara, isso é muito engraçado. E assim, eu sempre gostei daquele tipo de humor dele, que era meio histriônico, era meio exagerado às vezes, mas às vezes ele fazia um filme mais quietinho, mas todo mundo ficava com pena dele, era muito engraçado. E eu tive o prazer de assisti-lo em cena, na Broadway, fazendo um musical, Damn Yankees, do Bob Fosse, muito bacana. Foi uma emoção assistir o Jerry Lewis no teatro. Falei, caraca, tô assistindo esse cara, meu ídolo. Ele já estava com uns 70 e tantos anos. Para mim foi uma das inspirações, assim, eu acho. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para as crianças que se inspiram e que querem ser atores e dizer também que não é só simplesmente chegar na TV e atuar, mas a parte do estudo, a parte importante de estudar para cada personagem. É porque hoje em dia, né, aconteceu a coisa do sucesso rápido com isso aqui, com as redes sociais, TikTok, não sei o quê. O pessoal ali faz uma dancinha, faz uma coisinha, fala uma coisinha e já acha que é artista, né? Legal, porque democratizou, todo mundo pode botar suas aptidões para fora, pode botar o que gosta de fazer para fora, mas não é. Para ser ator, o buraco é muito mais embaixo. Você tem que estudar, você tem que saber da história do teatro, você tem que saber dos autores, tem que saber de como nasceu, como foi feito, você tem que estudar, tem que praticar, fazer, porque não é assim chegar aí para o teatro e fazer. Tudo bem que às vezes tem aí um talento absurdo, espontâneo que a pessoa tem, mas não adianta. E teatro é uma série de fatores. É talento, é vocação, porque talento é diferente de vocação, entendeu? Porque precisa um sacerdócio para trabalhar em teatro, em TV, coisa que é muito coisa que às vezes as pessoas não têm mais saco. E tem que ter essa dedicação. E é sorte, e sei lá, eu acho que as pessoas têm que estudar mesmo, ir para uma escola, procurar uma escola, praticar, ver se é isso mesmo que gosta, se curte, e não ir só pela imposição do pai, né? Que às vezes tem a pai, meu filho é tão bonitinho, vai ser ator. Isso não tem que ter. Às vezes a criança nem quer, né? Às vezes a criança nem está afim, mas aí os pais, às vezes é um sonho frustrado dos pais. E para a criança que quer seguir essa vocação, deixa aí uma palavra de incentivo para o pessoal que acompanha aí. Estuda, vai fazer curso, vai procurar cursinhos, vai ver se é isso mesmo que você quer, que você gosta, vai ver se você sente bem no ambiente e saiba que é duro, uma carreira dura, uma carreira difícil, não é uma carreira fácil, é uma carreira de muitos altos e baixos e por isso que tem que ter vocação, porque quem não tem essa vocação desiste na primeira dificuldade, que é o que mais tem por aí. Antes da gente encerrar a nossa entrevista, a gente sempre faz um bate-bola. Opa, vamos lá. Família. Base, né, de tudo. Vida. Um mistério, né? Personagem. Da Vida é Bela, do Roberto Benigni. Aquele personagem é antológico e inesquecível. Teatro pela visão do Roberto... Roberto Marinho? Não. É uma merda, pô. Não é televisão. Confundi tudo. Vamos lá. Teatro na visão de Renato Rabelo. É minha vida. É onde eu consegui tudo, fiz muita coisa, e estou fazendo até hoje, então é a minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida.
Significado do Sherman para o Renato Rabelo? Um pai. Foi um paizão. Maurício Sherman é um cara que eternamente vai estar aqui no meu coração. E um dia eu devo encontrar com ele lá por cima, eu falo com ele também. E falando em Sherman, situação engraçada com ele. Porra, situação engraçada com o Sherman? Teve milhões. Fiquei sabendo uma nos bastidores que é incrível de contar. Bateu que eu falei pra ele, que era ele mesmo. Eu falei assim, opa, quem tá aí? Pô, sou eu. Pô, mas se eu tô aí, como é que eu tô aqui, porra? Eu imitava ele, adorava. O pessoal pedia, né? Eu chegava no estúdio, já todo mundo começava. Fala, faz o Sherman, faz o Sherman, faz o Sherman. Alô? Alô? Cadê o microfone, hein, rapaz? E tal. Aí começava. Aí, tipo, Vicente, pô, tá aqui, Vicente. Porra! Era muito engraçado. Porra, que saudade, que saudade. Tá aí, uma bela homenagem. Fica a dica para você pensar em fazer uma peça sobre a vida do Maurício Sherman. Ia ser engraçado. Renato, muito obrigado por ter disposto um pouquinho do seu tempo aqui para estar conversando com a gente nessa resenha gostosa. Olha que eu vou pedir para voltar. Opa, principalmente para falar sobre o filme, que eu não deixei você dar o spoiler. Burocracia, a gente vai ver em breve. Então, a casa está aberta, as portas estão abertas. Amor. Obrigado. Vamos que vamos. Para você que gostou dessa entrevista, compartilha, ativa o sininho, manda o link. Se gostou, fala para os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos que a gente não vai achar ruim. Um beijo e até a próxima do Na Área com Daniela Hipólito. Valeu!